Você já parou para pensar no que há além desta vida? Hoje, você encontrará a história poderosa e transformadora de Beatrix Santiago, uma missionária devotada que foi abruptamente arrancada de sua existência terrena e levada para um dos lugares mais temidos da humanidade, o inferno. As experiências pelas quais ela passou neste reino aterrorizante alteraram sua vida de maneiras inimagináveis, remodelando tudo o que ela pensava que sabia sobre fé, existência e seu relacionamento com o divino. No entanto, esteja avisado, este conto não é para os fracos de coração. É uma jornada espiritual que desafiará suas crenças mais profundas e o convidará a confrontar o cerne de sua compreensão. Beatrix sempre foi vista como uma mulher de fé inabalável, um farol de força espiritual cuja jornada começou em uma idade notavelmente jovem. Com apenas 14 anos, durante um culto de rotina na igreja, algo extraordinário aconteceu com ela. Ela sentiu uma paz avassaladora, diferente de tudo que já havia experimentado antes, como se uma presença invisível a tivesse envolvido completamente. Este momento marcou o início de uma profunda transformação em sua vida, levando-a a tomar uma decisão que moldaria seu futuro para sempre. Sua família, embora amorosa, não compartilhava sua nova devoção, e eles ficaram surpresos com a intensidade de seu compromisso espiritual. Logo, Beatrix começou a liderar grupos de oração em sua comunidade, ganhando a admiração de muitos que viam nela um compromisso inabalável com a obra de Deus. Quando chegou aos 20 anos, Beatrix já havia tomado a decisão de mudar sua vida, de abandonar qualquer carreira convencional e se dedicar totalmente ao trabalho missionário. Ela viajou para algumas das regiões mais remotas e desafiadoras, enfrentando não apenas dificuldades físicas, mas também emocionais. Apesar desses desafios, ela sempre carregava um sorriso radiante e a Bíblia, determinada a espalhar a mensagem de esperança em que acreditava tão profundamente. Para todos que a conheciam, Beatrix era um exemplo de fé em ação, uma jovem que, apesar da idade, havia-se comprometido inteiramente ao serviço de Deus. No entanto, sob a superfície, algo estava mudando dentro dela que ninguém, nem mesmo seus amigos mais próximos, poderia ter previsto. Quando Beatrix chegou aos 30 e poucos anos, ela se viu diante de uma crise espiritual que parecia não ter resolução. A chama de sua fé, que antes ardia, havia diminuído, e ela não conseguia entender o porquê. Por meses, um vazio crescente começou a consumi-la. Parecia que suas orações estavam caindo em ouvidos surdos, sua conexão com Deus enfraquecida e tensa. Havia dias em que até mesmo o pensamento de ler sua Bíblia, antes uma fonte de grande alegria e força, parecia uma tarefa impossível. Ela foi tomada pela sensação de que Deus, antes tão próximo, havia se tornado distante, deixando-a lutando com dúvidas que ela nunca pensou que enfrentaria. Apesar da turbulência interior, Beatrix continuou exteriormente com sua missão. Ela liderou grupos, ajudou os necessitados e pregou com a eloquência e paixão que sempre a definiram. Mas essas ações começaram a parecer mecânicas, vazias, como se ela estivesse cumprindo as obrigações sem a convicção que antes as alimentava. O sorriso que ela antes usava tão livremente se tornou uma máscara para esconder suas lutas internas, um escudo contra a crescente incerteza dentro dela. A cada dia, ela lutava para não se desfazer, e a cada noite ela lutava com perguntas que pareciam assombrá-la a cada momento. Deus ainda estava lá? Ela tinha feito algo para afastá-lo? Ou talvez ele nunca tivesse estado tão perto quanto ela acreditava? Essas perguntas giravam em sua mente, sem resposta, enquanto ela buscava dar sentido ao abismo crescente entre ela e o divino. Uma noite, depois de um dia particularmente desafiador, Beatrix chegou a um ponto de ruptura. O peso de sua crise a pressionou como nunca antes. As palavras cortantes de um colega sobre suas motivações a deixaram cambaleando, e as vozes das pessoas que ela havia ajudado, agora em suas próprias lutas, pareciam acusá-la de falhar com elas. Sozinha em seu quarto, as lágrimas começaram a cair enquanto ela caía de joelhos, sobrecarregada pelo caos em seu coração. Naquele momento de profundo desespero, Beatrix voltou para a única coisa que sabia que poderia oferecer algum conforto, a oração. Mas essa oração era diferente de qualquer outra que ela já havia feito antes. Não era polida ou cheia de versos eloquentes. Era crua, sincera e quase desesperada. Ajoelhada no chão frio, ela sussurrou um apelo simples e quebrado: Deus, se você ainda estiver aqui, mostre-me. Era um grito das profundezas de sua alma, cheio de anos de dúvidas não resolvidas e anseio por segurança. Ela esperou no silêncio da sala, sua respiração irregular, seu coração pesado, esperando por algo, qualquer coisa, que pudesse romper a escuridão que a cercava. Então, como sem resposta ao seu grito, tudo começou a mudar. Quando Beatrix abriu os olhos, ela esperava ver o ambiente familiar de seu quarto, o brilho reconfortante da lâmpada, o movimento suave das cortinas, as fotos que estavam penduradas nas paredes há anos. Mas o que ela viu não era nada parecido com o que ela esperava. Uma sensação estranha começou a pulsar através de seu corpo, como uma corrente elétrica, enviando ondas de energia através de cada fibra de seu ser. Seu corpo parecia pesado, sem resposta, como se ela estivesse presa no lugar.
Ela podia ver, mas não conseguia controlar sua visão. Em um instante, sua realidade mudou. Ela sentiu uma sensação avassaladora de ser erguida, como se algo invisível a estivesse puxando para cima. A realidade pareceu-se distorcer ao seu redor, e quando ela olhou para baixo, viu seu próprio corpo deitado imóvel na cama. Uma onda de pânico a inundou. O que estava acontecendo? Ela estava morta. Isso era algum tipo de sonho. Porque ela conseguia se ver, mas não se sentir viva. Antes que ela pudesse processar esses pensamentos, uma voz, profunda e poderosa, ecoou por todo o espaço. Sua presença tanto aterrorizante quanto autoritária. É hora de você ver o que está além. A voz reverberou em sua mente, e o medo tomou conta de seu coração quando ela percebeu que algo muito além de sua compreensão estava acontecendo. No momento seguinte, ela não estava mais em seu quarto. Uma força invisível a cercava, puxando-a por um espaço insondável, a uma velocidade que parecia estranha e assustadora. As imagens ao redor dela se dissolviam em pura escuridão, uma escuridão que parecia viva, observando, esperando. Beatrix tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo silêncio, que parecia mais pesado do que qualquer som poderia ser. Então, como se essa escuridão tivesse brincado com ela por tempo suficiente, uma pequena luz apareceu à distância. Era fraca no início, mas cresceu conforme ela se movia em direção a ela. A força que a estava puxando só ficou mais forte, esticando sua própria essência com uma intensidade que era dolorosa e hipnotizante. Seu coração disparou com medo e esperança, esperança de que a luz lhe trouxesse clareza, mas medo do que ela poderia revelar. Quando ela finalmente alcançou a luz, não era o conforto que ela esperava. Em vez disso, ela se viu em um espaço incompreensível, vasto, infinito e ainda assim sufocante. Era um lugar além do alcance da compreensão humana, e Beatrix podia sentir sua presença pressionando contra sua própria alma. E então, quando ela pensou que não aguentaria mais, a voz retornou, dessa vez, não era uma mera declaração, mas um comando: você pediu por respostas, e agora você as verá. Prepare-se. O que Beatrix veria em seguida? As respostas às suas preces, ou uma verdade que ela não estava pronta para encarar. A jornada à frente revelaria mais do que ela jamais poderia ter imaginado. Beatrix sentiu seu corpo, o que restava dele, sendo puxado mais uma vez, dessa vez em direção a uma força ainda mais misteriosa e desconhecida. Conforme ela se movia, seu medo se transformava em algo muito mais sombrio, terror absoluto, quando ela percebeu que estava prestes a testemunhar algo que destruiria todas as crenças que ela já teve. De longe, ela começou a ouvir gritos, mas não eram gritos comuns. Não eram gritos humanos. Eram sons crus e torturados, cheios de agonia e desespero inimagináveis, como se cada voz estivesse presa em um pesadelo interminável de tormento. Desesperada para bloquear o barulho, Beatrix tapou os ouvidos, mas foi tudo em vão. Os gritos só ficaram mais altos, cada momento amplificando a desesperança que tomava conta de seu coração. Uma sensação esmagadora de isolamento tomou conta dela, e ela começou a temer que nunca mais escaparia daquele lugar, aquele reino onde o tempo não tinha sentido, onde a dor era infinita, e todo traço de esperança havia sido obliterado. A própria essência do desespero a cercava como uma névoa espessa, sufocante e avassaladora. Beatrix tentou gritar novamente, mas nenhum som surgiu. O instinto de fugir surgiu dentro dela, mas não havia para onde ir. A escuridão se estendia infinitamente em todas as direções, sem oferecer orientação, sem saída. Ela foi deixada flutuando em um abismo, vulnerável ao terror invasor. Os gritos, os sussurros e o frio opressivo a roíam, lentamente corroendo cada pedaço de sua sanidade. Ao seu redor, sombras começaram a tomar forma, rostos distorcidos e mãos que se estendiam em sua direção, apenas para desaparecer em um instante. Parecia que a própria escuridão estava conspirando contra ela, determinada a quebrá-la, a arrancar cada última gota de resistência que lhe restava. Justo quando Beatrix pensou que não aguentaria mais, quando o peso do desespero ameaçou engoli-la completamente, algo começou a mudar. Em meio à escuridão consumidora, um tênue brilho de luz apareceu no horizonte. A princípio, era quase imperceptível, um mero lampejo à distância, mas depois ficou cada vez mais brilhante, iluminando o espaço ao seu redor com uma intensidade tão poderosa que parecia desafiar toda a lógica. Essa luz não apenas afastou a escuridão, parecia atingir profundamente Beatrix, enchendo-a com uma sensação de calor purificador, como se a própria luz estivesse purgando o frio do desespero de sua alma. O frio sufocante e a solidão esmagadora que antes a mantinham cativa foram substituídos por uma presença de profundo conforto, como um abraço caloroso que ela nunca conhecera. No coração daquela luz radiante, Beatrix viu uma figura, de pé, com um ar de autoridade inegável e paz inabalável. Era Jesus. Sua presença era tão potente que cada traço do medo de Beatrix evaporou em um instante. Ele não disse uma palavra, sua mera presença exalava um profundo conforto que acalmava o caos dentro dela.
Vestido de branco, sua aparência era banhada por uma luz tão pura que parecia ser a própria essência da vida. Seus olhos, cheios de compaixão e compreensão, se fixaram nos dela, e naquele momento, Beatrix soube, sem sombra de dúvida, que não estava mais sozinha. Sem hesitar, Jesus estendeu a mão em sua direção. Tremendo, mas resoluta, Beatrix estendeu a mão e agarrou a mão dele. No momento em que seus dedos se tocaram, uma onda de calor a inundou, como se todo o seu ser estivesse sendo restaurado. A paz a inundou tão profundamente que parecia que cada ferida causada pelo medo e desespero estava sendo curada. Com uma voz firme e terna, Jesus falou: venha comigo. Você precisa ver. Cada palavra parecia significativa, carregando um peso que deixava claro que o que quer que ele estivesse prestes a mostrar a ela mudaria sua vida para sempre. A luz ao redor dele ficou ainda mais radiante, banindo a escuridão completamente, e ele começou a guiá-la para frente. Embora Beatrix se sentisse segura em sua presença, uma sensação de desconforto persistia. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo importante estava prestes a se desenrolar, e ela sabia, no fundo, que sua vida nunca mais seria a mesma. Beatrix seguiu Jesus para um reino inesperado, completamente diferente do vazio desolado que ela tinha acabado de deixar para trás. Este novo lugar era banhado por uma luz suave e relaxante, um contraste gritante com a escuridão que ela conhecia. No centro havia um espelho enorme, simples no design, mas pulsando com uma energia estranha, quase senciente. Conforme Beatrix se aproximava, um mal-estar começou a crescer dentro dela. Ela podia sentir o espelho atraindo seu olhar, obrigando-a a olhar mais profundamente. Quando ela finalmente o fez, o reflexo que encarava não era o que ela esperava. Não era simplesmente seu rosto, era sua vida inteira se desenrolando diante dela, como um filme se passando em tempo real. O espelho mostrou-lhe momentos da infância, quando sua fé era pura e cheia de alegria, quando ela andava na luz com convicção inabalável. Mas logo, o reflexo ficou mais escuro, revelando partes de sua vida que ela esperava esquecer. Ela viu momentos em que a raiva nublou seu julgamento, mesmo quando ela pensou que estava justificada em suas ações. Houve momentos em que suas palavras, embora envoltas em intenções justas, feriram aqueles ao seu redor. Ela viu momentos em que ignorou o chamado de Deus, permitindo que o medo, a insegurança ou a simples preguiça a impedissem de responder. Cada erro foi exposto, cada passo em falso iluminado como se o espelho estivesse descascando as camadas de sua alma sem piedade. Ela tentou desviar o olhar, mas o reflexo a manteve cativa. Era como se o espelho a estivesse forçando a confrontar cada escolha, cada momento em que ela se afastou de Deus. O que mais a atingiu dolorosamente foi a frequência com que ela nem sequer percebeu seus erros. O espelho revelou um orgulho sutil disfarçado de retidão, julgamentos disfarçados de sabedoria e medos enterrados sob justificativas espirituais. Estava tudo ali, exposto em clareza crua. Lágrimas brotaram nos olhos de Beatrix, e ela caiu de joelhos diante do espelho, sentindo-se menor do que nunca. Por um momento, ela pensou que o reflexo definia quem ela era, que seus erros passados eram agora sua identidade. Ela chorou, não apenas de tristeza, mas com um grito desesperado por perdão e redenção que parecia vir das profundezas de sua alma. Senhor, eu não sabia, ela sussurrou em meio aos soluços, sua voz tremendo de culpa. Durante todo o tempo, Jesus estava ao seu lado, sua mão gentilmente descansando em seu ombro. Seu toque era terno e autoritário, oferecendo conforto e autoridade em igual medida. Com uma voz que ressoou profundamente dentro dela, ele disse: minha graça é suficiente. Beatrix levantou seu rosto manchado de lágrimas para ele, e ele continuou: você não é definida por seus erros. Arrependa-se e ande no caminho que eu estabeleci para você. Quando Beatrix se virou para o espelho, tudo havia mudado. As cenas de sua vida permaneceram, mas agora ela não via apenas seus fracassos, mas os momentos em que havia superado eles. Ela viu os momentos em que havia ajudado outros necessitados, os momentos em que havia escolhido obedecer ao chamado de Deus apesar de seus medos. O espelho não refletia mais apenas suas deficiências, mas também a força e a coragem que havia encontrado por meio de sua fé. Jesus então levou Beatrix para um novo espaço, um mais escuro e opressivo do que qualquer outro que ela já havia encontrado. O ar estava denso com um cheiro metálico e sulfúrico, e embora as paredes fossem visíveis, elas pareciam-se fechar sobre ela, vivas com uma energia inquietante. No centro da sala havia um anel de fogo, dentro do qual várias pessoas estavam ajoelhadas. Seus rostos estavam distorcidos em expressões de desespero e obsessão, enquanto acima de suas cabeças, pergaminhos escuros e brilhantes pairavam, como contratos que os prendiam a algo muito mais escuro do que eles podiam compreender. Conforme Beatrix se aproximava, ela reconheceu alguns dos rostos. Eram indivíduos que ela tinha visto na mídia, pessoas famosas, ricas ou poderosas que tinham alcançado o que muitos desejavam. Mas naquele lugar, suas aparências eram grotescas. A pele delas era pálida e translúcida, seus olhos desprovidos de vida,
preenchidos apenas com um vazio assustador. Eles estavam acorrentados por correntes que pareciam vivas, apertando a cada movimento que faziam. Seus gemidos de agonia enchiam o ar. Um homem estendeu a mão para o pergaminho diante dele, suas mãos tremendo enquanto o assinavam com seu próprio sangue. No momento em que o contrato foi selado, ele gritou em uma mistura de dor e prazer distorcido, suas correntes o puxando para o chão enquanto ele murmurava incoerentemente. Beatrix sentiu uma onda de tristeza e horror inundá-la enquanto observava. Cada pessoa naquele círculo parecia estar presa em uma mentira autoimposta, acreditando que o pacto que haviam feito lhes daria alguma forma de recompensa, mesmo que lentamente consumisse suas próprias almas. Jesus parou por um momento, permitindo que Beatrix tivesse espaço para absorver o peso do que estava testemunhando. Quando ele falou, sua voz era calma, mas carregava uma autoridade inegável. Essas almas, ele começou, foram vítimas da ilusão que o mundo lhes oferecia. O que elas desejavam tão desesperadamente, a busca por riqueza, fama e poder, se tornou o próprio instrumento de sua queda. Suas palavras pairaram no ar, e Beatrix sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O que perturbou não foi apenas o destino sombrio dessas almas, mas o quão assustadoramente familiar tudo parecia. As escolhas que elas fizeram, as próprias tentações que as levaram à ruína, não estavam muito distantes das lutas que muitas enfrentaram em suas próprias vidas. Conforme seu olhar se movia mais, Beatrix avistou uma mulher ajoelhada em desespero, suas mãos segurando as correntes que a prendiam. Ela murmurou: "Foi um erro, eu não quis dizer isso", mas seus olhos permaneceram fixos no contrato pairando na sua frente, um símbolo inabalável de um desejo que ela não conseguia renunciar, mesmo agora. Ficou dolorosamente claro para Beatrix que o destino dessas almas não havia sido imposto a elas. Por alguma força externa, era o resultado de escolhas que elas tinham feito, pouco a pouco, ao longo de suas vidas. Cada decisão, cada indulgência na promessa de prazer passageiro, as havia levado mais para baixo em um caminho de autodestruição. Era um processo gradual, habilmente disfarçado por ilusões de gratificação instantânea e glória eterna. Mas, no final das contas, as havia levado à beira de um abismo. Jesus encontrou o olhar de Beatrix, seus olhos cheios de compaixão e sabedoria resoluta. "O mundo está cheio de armadilhas projetadas para enredar corações", ele alertou gentilmente. "Seja consciente das escolhas que você faz." Suas palavras se estabeleceram profundamente no coração de Beatrix, não apenas como um aviso, mas como um convite para refletir profundamente sobre sua própria vida. Ela continuou caminhando com ele e, em pouco tempo, a cena ao redor deles mudou. O que ela viu à primeira vista parecia um cenário comum, talvez um parque movimentado ou uma sala de estar aconchegante. Pessoas de todas as idades estavam perdidas no brilho de suas telas. Os jovens riam dos últimos vídeos virais, os adultos rolavam sem pensar nas notícias e memes, e as crianças ficavam encantadas com os jogos brilhantes e viciantes que prendiam sua atenção. O toque constante de notificações criava um ritmo hipnótico, atraindo todos mais profundamente para um mundo digital que parecia mais real do que o que os cercava. Mas, enquanto Beatrix observava mais atentamente, algo em seu intestino se contorceu de medo. Uma escuridão rastejante se formou lentamente atrás desses indivíduos, espalhando-se silenciosa e insidiosamente. Ela tentou gritar, avisá-los, mas sua voz pareceu desaparecer no vazio, sem ser ouvida, despercebida. Ela sentiu uma sensação desorientadora de invisibilidade, como se estivesse separada da cena e imersa nela, uma testemunha indefesa de uma tragédia crescente. Essa escuridão, embora invisível para o observador casual, era evidente para seus olhos. A cada clique, a cada olhar distraído, a força malévola se aproximava, sugando energia das próprias almas ao redor. As telas não eram apenas distrações, eram portais, alimentando-se da atenção daqueles que olhavam para elas. Algumas pessoas ainda estavam fisicamente presentes, mas Beatrix podia ver o vazio em seus olhos. Não era apenas uma questão de diversão, era uma profunda armadilha. Mais uma vez, a voz de Jesus quebrou o silêncio, mas dessa vez trouxe um estranho conforto em meio ao terror crescente. "O inimigo usa essas distrações para afastar as pessoas de mim", ele explicou, seu tom calmo, mas cheio de gravidade. Ele entende que a atenção é a porta de entrada para a alma, e ao mantê-los fixados em assuntos triviais, ele os cega para a verdade, deixando-os vulneráveis à escuridão. À medida que suas palavras absorviam, Beatrix sentiu lágrimas quentes começarem a escorrer pelo seu rosto. Sua mensagem era muito mais do que um aviso, era um chamado à ação, um chamado para acordar do transe que havia tomado conta. Jesus continuou, sua voz rica em tristeza e urgência: "Mesmo aqueles que dizem-me seguir, aqueles que invocam meu nome, podem se perder neste labirinto se não estiverem vigilantes. Eles trocam momentos de oração por rolagem infinita, trocando minha presença por curtidas passageiras, seguidores e validação que nunca podem satisfazer suas almas. O inimigo lhes oferece um vazio para preencher, mas tudo o que ele entrega é escuridão, disfarçada de luz." A cena ao redor de Beatrix ficou mais intensa, mais assustadora.
As pessoas, agora completamente cercadas por sombras, permaneceram alheias à ameaça invasora, seu foco ainda fixo em suas telas. Ela tentou alcançar uma jovem mulher, presa em um loop infinito de vídeos curtos, mas sua mão passou pela garota como se ela não fosse mais do que uma projeção. Com uma mão firme no ombro de Beatrix, Jesus falou novamente. Eles não conseguem ouvir porque suas almas estão sintonizadas em uma frequência diferente. Mas ainda há esperança para aqueles que escolhem ouvir minha voz. Sempre há uma oportunidade de retornar, mas eles devem primeiro se libertar das correntes da distração. Foi naquele momento que a compreensão de Beatrix sobre o mundo ao seu redor mudou. Ela percebeu que essa batalha não era apenas para os outros, era para ela também. O mundo, ela agora entendia, estava preso em uma guerra silenciosa, onde a tecnologia, em si, não era inerentemente boa ou ruim, mas uma ferramenta que poderia ser usada para salvação ou destruição. A escuridão aproveitou cada oportunidade, cada momento de distração, para apertar seu controle. O campo de batalha estava em todo lugar, e a escolha de se engajar era crítica. De repente, o chão sob os pés de Beatrix pareceu desaparecer, e Jesus revelou uma visão quase incrível demais para compreender. Um mapa brilhante e pulsante se materializou diante de seus olhos. Era um campo de batalha espiritual, uma representação de forças invisíveis se movendo pelo mundo, cada canto pulsando com energia. Algumas regiões estavam envoltas em escuridão, enquanto outras brilhavam fracamente com luz teimosa. As áreas sombrias pulsavam como feridas abertas, sua malícia palpável. O que realmente impressionou Beatrix, no entanto, foram os ícones menores espalhados pelo mapa, cada um representando estratégias do inimigo. Leis injustas sendo aprovadas, divisões políticas semeadas como sementes de ódio e tecnologia distorcida para alienar e manipular mentes. Beatrix entendeu com clareza surpreendente, cada movimento feito pelo inimigo era meticulosamente calculado, mirando os próprios fundamentos da sociedade, famílias, igrejas e comunidades inteiras. A voz de Jesus, cheia de autoridade divina, interrompeu seus pensamentos. Ele apontou para as luzes brilhantes espalhadas pelo mapa. Essas luzes representam aqueles que ainda resistem, disse ele. Eles são corações dedicados a mim, almas que persistem na fé mesmo na escuridão mais espessa. Mas o inimigo os conhece. Ele tem planos de extinguir cada uma dessas luzes, porque ele entende que mesmo uma chama pode iluminar inúmeras almas. O coração de Beatrix afundou enquanto ela observava a cena. As luzes eram tão poucas, isoladas, algumas piscando fracamente, outras permanecendo resilientes, mas frágeis. No entanto, cada uma carregava um poder que desafiava a escuridão ao redor. Jesus falou novamente, sua voz cheia de determinação. A batalha é feroz, mas não está perdida. Cada luz importa. Essas almas lutam com orações, atos de gentileza e amor genuíno. Mas elas precisam de reforços. Elas precisam de você, Beatriz, e de todos que estão dispostos a se levantar e se juntar a essa resistência. Conforme o mapa se expandia, Beatrix via ainda mais, famílias dilaceradas por conflitos internos, crianças se afastando dos pais devido a ideologias destrutivas e igrejas fraturadas por mal-entendidos e divisão. O inimigo, ela percebeu, não dependia apenas de ataques abertos, mas usava métodos sutis, exaustão emocional, apatia espiritual e a sedução do conforto. Jesus continuou a revelar mais, as ferramentas modernas não são inerentemente boas nem más. Mas o inimigo sabe como usá-las em seu benefício, disse ele. Mídias sociais, entretenimento e até mesmo leis aparentemente inofensivas, tudo isso pode se transformar em armadilhas se as pessoas não estiverem vigilantes. Enquanto ele falava, o mapa começou a mudar. As luzes dispersas começaram a se conectar, formando feixes de brilho, alcançando uns aos outros. Vocês devem avisar os outros, ele insistiu, com determinação inabalável. Essa conexão é crucial. Se cada luz despertar outra, a escuridão recuará. Mas muitos continuam dormindo. Eles devem ser despertados antes que seja tarde demais. Beatrix sentiu o peso da responsabilidade se acomodar em seus ombros. A batalha que Jesus lhe mostrara era muito mais intrincada e terrível do que ela jamais imaginara. O que mais a aterrorizava era a percepção de que o inimigo não era uma força distante, ele estava perto, espreitando no cotidiano, usando os aspectos mais mundanos da vida como armas. Ela sabia que a próxima decisão que tomasse alteraria tudo. Jesus então levou Beatriz a uma igreja, familiar, mas profundamente diferente de qualquer outra que ela conhecesse. Era vasta, adornada com belos vitrais e fileiras de bancos, mas algo estava profundamente errado. O espaço, embora cheio de pessoas, parecia vazio. A adoração era mecânica, rituais realizados sem paixão ou sinceridade. Hinos eram cantados sem coração, orações recitadas sem fervor. A apatia pairava no ar como uma névoa espessa, e Beatriz notou figuras escuras espreitando nas sombras, despercebidas pela congregação.
Essas eram entidades demoníacas, prosperando na negligência espiritual. Jesus, de pé ao lado dela, não disse nada a princípio. O silêncio era ensurdecedor, e nele, Beatriz começou a entender. A verdadeira batalha não estava apenas fora da igreja, estava dentro. Não era o mal manifesto do pecado que ameaçava essas almas, mas sua complacência. Sua apatia permitia que o inimigo se movesse sem ser detectado. Veja como a apatia permite que o inimigo permaneça despercebido. Jesus falou, sua voz firme. Ele gesticulou para Beatriz olhar mais de perto. Um homem no altar recitava orações, mas sua mente estava a quilômetros de distância, distraída por preocupações mundanas. Sombras se aglomeravam ao redor dele, ficando mais fortes a cada segundo de sua negligência. A oração é uma arma, disse Jesus, mas muitos não sabem como usá-la. A santificação é um escudo, mas poucos a buscam. A vigilância é a chave, mas quase todos a ignoram. A batalha, Beatriz percebeu, não era só lá fora, era lá dentro, dentro dos corações daqueles que acreditavam estar seguros. O inimigo trabalhava através das menores rachaduras, usando distração e complacência para se infiltrar. Finalmente, Jesus levou Beatriz a uma cena que a abalou profundamente. Um vasto deserto estava diante deles, cheio de ruínas e tristeza. Pessoas vagavam sem rumo, sobrecarregadas por pesos invisíveis, seus gritos. Perdidos no vento seco. Estes são os que ignoraram meu chamado, disse Jesus, sua voz pesada de tristeza. Eu bati em seus corações, mas eles se recusaram a ouvir. Agora, eles vivem com as consequências. Mas então, a paisagem mudou drasticamente. Do outro lado, havia uma terra exuberante e vibrante, cheia de vida e luz. Estes, disse Jesus, são aqueles que ouviram meu chamado, que se arrependeram e retornaram a mim, e agora vivem a restauração. Ele apontou para uma mulher caminhando pelo campo, seus olhos brilhando intensamente. Ela já havia vivido uma vida de erros, mas seu arrependimento sincero a levou à cura e à totalidade. Jesus se virou para Beatriz, seus olhos cheios de compaixão, mas também de autoridade inabalável. Você viu as consequências de ignorar meu chamado e a beleza de escolher se arrepender. Agora, você tem uma missão, ele disse, sua mão descansando gentilmente em seu ombro. Compartilhe o que você viu. Avisa aos outros que ainda há tempo para retornar, mas o tempo é curto. Cada escolha, cada momento, importa. A batalha espiritual é real, mas também é uma oportunidade de transformação. De volta ao mundo real, Beatriz sabia que sua missão era imensa. Mas as imagens de destruição e restauração, os rostos cheios de arrependimento e aqueles irradiando paz, a encheram de força. Ela sabia que o tempo era precioso, mas a graça de Deus era infinita. Cada escolha, cada oração, cada ato de gentileza importava. Se esta mensagem impactou você, deixe um amém nos comentários e lembre-se de se inscrever para mais histórias como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. Juntos, podemos ser uma luz na escuridão.